Oi, gente. Boa tarde. Bom dia ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Eu acho que a imagem tá legal, o áudio também. Qualquer coisa você fala aqui, se não tiver legal. Gente, dá uma olhada aqui. Olha só o meu cabelo. Vai vendo. O que acontece é o seguinte. Eu faço defesa pessoal, né? Já falei aqui, o Krav Maga. E você não pode treinar com piranha no cabelo. Eu gosto de treinar, pelo menos musculação eu uso. Só que na defesa pessoal você não pode, pra não machucar ninguém, né? Porque às vezes tem uma parte de metal, pode ser que na hora que você cai no chão, no tatame, bate a cabeça, machuca. Então, o que que acontece? Eu não consigo prender o meu cabelo. E aí eu faço uma trança e coloco várias chuquinhas, sabe? Só que, ó, tá arrebentando tudo o meu cabelo. Eu já passei creme, eu passo olhinho, sabe? Eu faço de tudo aí, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente que vai até de laque treinar, sabe? O cabelo faz um coque. Se eu fizer um coque, meu cabelo não segura. Só se eu realmente passar um extra forte, alguma coisa assim. Senão, pum, cai com tudo. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Alguém já foi treinar hoje? Coloca aqui. Eu não fui, gente. Hoje eu tirei pra descansar, entre aspas, né? Eu precisava organizar aqui minha casa, preparar comida pra semana, então eu acabei não indo. Fui dormir um pouco tarde. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês de filme que eu assisti. Chama Extinção. É 1h35, tá? É um filme curtinho. E não é aquele filme cansativo, sabe? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho tido uma grande dificuldade para assistir filme. Primeiro porque às vezes os filmes são de 2 horas e pouco, eu não aguento. Eu tenho que assistir 1 hora num dia, 1 hora no outro dia. Segundo, porque não desenvolve. Sabe aquela história chata, aquele filme chato, que é mais do mesmo, que você já não aguenta mais assistir? Sabe, mesma coisa no YouTube, às vezes eu tô procurando vídeo pra poder assistir mais do mesmo, sabe? E aí eu falei, quer saber? Tava aparecendo pra mim na Netflix, tá? E eu falei, eu vou assistir. Gente, o filme é top, tá? É ficção científica, né? Eu adoro esse tipo de filme de suspense, ficção. E eu acho que tem muito a ver com o contexto do que a gente tá vivendo. É muito legal. Extinção. Assistam e depois vocês coloquem nos comentários, tá? Não é filme de terror, ai, dá desespero, vai ficar tenso. Não, tem umas partes que é um pouco mais de suspense. Mas assim, é um filme legal, tem uma história e tem a ver com o que a gente tá vivendo no nosso momento. Então eu acho que vale super a pena, né? Assim como também uma série da Netflix, são 2 temporadas, eu já indiquei. É Carbono Alterado, é maravilhoso, maravilhoso, assim, é incrível com tudo que a gente tá vivendo. Às vezes o pessoal acha que é tudo ficção científica. Ah, mas isso não tem nada a ver. Gente, tem muita coisa que tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Hoje, inclusive, eu tava assistindo um vídeo no YouTube da Carol Capel. Não sei se alguém segue ela, eu gosto dos vídeos dela. E eram os vídeos hoje sobre Saturno. E aí ela falou que é o Senhor dos Anéis. Aí eu lembrei do filme, sabe? Tá tudo relacionado, gente. Assistam lá o vídeo dela, que é bem legal no YouTube. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Mas assim, as coisas começam a se relacionar, sabe? Bom, o que eu queria dizer hoje aqui pra vocês, né? São vários assuntos, porque live todo domingo, e todo domingo eu abordo temas diferentes, assuntos do que acontece. Um dos pontos que eu queria falar é a questão que eu sei que acontece isso, que é quando você é chamado pra ir num casamento, né? E assim, é um pouco complicado, porque cada um tem um ponto de vista, e eu vou passar o meu ponto de vista, e aí se você não concorda, coloca aqui nos comentários, depois deixa uma mensagem. Gente, já aconteceu de eu ser convidada como madrinha. O que eu penso? Se eu chamo uma pessoa para ser a minha madrinha, eu chamo algumas pessoas, olha, eu vou casar, vocês vão a minha madrinha. Eu, Patrícia, eu não definiria cor de vestido.
Eu não faria isso. Ah, mas, poxa, não é bonito? Todas as noivas num tom nude? Ah, as madrinhas num tom nude? É bonito? É bonito. Eu acho legal. Só que assim, gente, é muito relativo cor do vestido, entendeu? Porque às vezes você tem um tom de pele que combina com rosé. A outra tem um tom de pele que combina com vinho, a outra combina com azul. A partir do momento que você é uma noiva e você tá impondo para as madrinhas a cor que elas devem usar para ir até o seu casamento, eu acho complicado. E eu acho mais complicado ainda, porque quando você é chamado para ir como madrinha num casamento e padrinho, todo mundo sabe aqui, você gasta. Né? Existe ali um custo com relação a presente, então às vezes é o marido que vai, ou o namorado, você tem filho, então assim, vestir todo mundo, comprar um presente, você é madrinha, você quer dar um presente um pouco mais caro, então tudo isso tem um custo, e muitas vezes a pessoa ela já tem um vestido na casa dela, que ela pode usar para ser madrinha no seu casamento, entendeu? Então, assim, eu já tenho notado isso inclusive já aconteceu comigo, não vi problema nenhum, segui a orientação da noiva, mas assim, eu acho muito complicado, sabe? Então, Patrícia, se eu chamo alguém para ir como madrinha no meu casamento, eu tô chamando porque eu gosto da pessoa, porque eu amo a pessoa, eu tenho um carinho, a pessoa acompanhou a minha vida, acompanhou o meu relacionamento, é uma pessoa que eu conheço há anos, então eu chamo por N motivos. E a partir do momento que você impõe uma cor de vestido para aquela pessoa utilizar, é complicado, porque você não sabe se a pessoa naquele momento ela tem condições de alugar um vestido, se ela tem condições de comprar um vestido. E gente, me desculpa, você vai dependendo, pelo menos aqui onde eu moro, tá? Santo André, você vai pegar para alugar um vestido, às vezes é 500, 600 reais um vestido, um aluguel, né? Pelo menos nas lojas aqui próximas. E aí, se você vai comprar, também é um valor. E às vezes você não tá numa situação financeira favorável. Então, assim, eu acho que tem que ter esse olhar da noiva, principalmente da noiva, não tanto do noivo, que eu acho que é mais coisa de mulher, né? Mas tem que ter esse olhar, né? Primeiro, porque nem todo mundo combina com todas as cores. Segundo, porque a pessoa pode utilizar o vestido que ela já tem na casa dela. Então, eu acho que vale a pena essa reflexão, tá? Pelo menos, eu penso dessa forma. Uma outra reflexão que vale a pena. Às vezes, se você falar, não, Patrícia, eu quero todo mundo igual. Se você puder, então você compre os vestidos. Eu sou assim. Se eu vou exigir, eu tenho 7 madrinhas, eu vou exigir a cor do vestido, então aí eu compro. Eu falo, gente, ou vocês vão alugar, a tal loja, vocês vão até lá, eu vou pagar o vestido, ou eu vou alugar o vestido, e o tom tem que ser esse. Então, Patrícia, penso dessa forma. Como, por exemplo, eu também penso, e já aconteceu, de casos, não especificamente comigo, de às vezes você tá com uma pessoa num relacionamento, namorando, um casal de amigos vai casar, e aí eles colocam você como madrinha, ou seu namorado, e não chamam você. Eu acho isso uma baita falta de respeito. Inclusive, eu não iria. Se eu tô com uma pessoa num relacionamento, e essa pessoa não foi chamada para ir como padrinho junto comigo, eu não iria. Patrícia, não iria. Porque não adianta eu ser chamada e meu namorado não ser, ou eu sei e meu marido não for. Então, assim, para mim isso não faz sentido, tá? É diferente de, como já aconteceu, você ser chamada como madrinha para entrar com o padrinho e depois você entrar num relacionamento. São situações diferentes. Obviamente, a pessoa tá entrando num relacionamento com você agora, você já tinha sido chamada para ser madrinha, então é uma situação diferente, você já tem um par. Agora você tá num relacionamento, às vezes o casal fala, eu não vou chamar o teu namorado porque vocês estão namorando, vocês não são casados. É complicado, porque às vezes nem o casal que vai casar sabe se o casamento vai durar. Então, sabe, eu acho meio interessante esse tipo de argumento, que é assim, eu vou chamar você, que você é nossa amiga, mas eu não vou chamar teu namorado, porque é namorado, vocês não são casados, eu não sei se vai dar certo. Com coisa que a pessoa que vai casar pode ser que também dê certo ou dê errado. Então, a pessoa que vai casar, ela não sabe nem se o casamento dela vai dar certo. E ela tá deixando de chamar o teu namorado pra ser padrinho com você, porque ela acha que ele tá namorando, talvez não vai dar certo. Então, assim, é uma linha de pensamento, uns raciocínios que realmente pra mim não faz o menor sentido, com todo o respeito, quem pensa de forma diferente. Elisângela, boa tarde, amiga.
Então, quem pensa de forma diferente, tá? Se você pensa, obviamente, a gente tem que respeitar as opiniões, né? Pra mim, isso não faz o menor sentido. Então, se eu for casar amanhã, eu vou escolher as madrinhas, cada um escolhe a cor do vestido que quer. O que eu acho que tem que ter aí um bom senso, é um pedido para que não vá de branco, se a noiva vai de branco, né? Mas outras cores, se quiser ir até de preto, vai de preto, eu não me oponho. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? É outra coisa, vou chamar uma amiga minha, ela tá namorando, eu vou chamar o namorado. Mas e se eles terminarem, como fica o álbum? Gente, terminou, paciência. Nem sei se o meu casamento vai dar certo. Então a gente tem que parar de ter alguns pensamentos meio enfaixados e olhar com respeito para as pessoas e sem tantos julgamentos, né? Então eu percebo muito isso. Eu me sentiria muito mal se o meu namorado fosse convidado para ser padrinho e o casal não me chamasse. Eu ficaria bem chateada. Obviamente, olharia ali a postura da pessoa que eu tô ao lado, eu não iria. Então, se me chamar e eu estiver namorando e não chamarem meu namorado, eu vou recusar o pedido para ser madrinha. Isso para mim nem se questiona, isso é uma opinião muito minha e muito particular, né? Do mesmo jeito que a pessoa tá se colocando de chamar você e não chamar a pessoa com que você tá, você também tem que ter o direito de se manifestar aceitando ou recusando aquele convite, né? Eu entendo dessa forma. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto da live de hoje, que eu acho muito legal a gente conversar a respeito. A questão de ansiedade, que eu tenho notado muito nas pessoas, né? A angústia das pessoas, a ansiedade, às vezes a tristeza com relação a certas situações e certos momentos da vida. E assim, gente, todos nós, eu pelo menos eu falo por mim, eu acredito que vocês que estão me assistindo aqui, me ouvindo, ou vão assistir ou ouvir depois também, nós temos momentos que nós temos de felicidade, momentos de tristeza, né? E eu sempre procuro pensar e sempre procuro ter uma visão positiva da vida, tá? Uma visão positiva de quê? De que algo irá acontecer e algo irá melhorar na sua vida. Então, se eu posso te falar algo, se eu posso te dar alguma orientação, algum conselho, se você tá passando por um momento difícil, acalme o seu coração, acalme a sua mente, faz uma oração, se liga a um poder maior que você acredita, se liga a uma equipe espiritual que você acredita, peça para que seja limpado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, essa angústia, né? Essa intranquilidade, essa ansiedade, esse afobamento. Isso é muito complicado, né? Isso traz dores pra gente, dores físicas, dores emocionais, isso atrapalha o nosso sono, isso atrapalha o nosso dia a dia, isso atrapalha a nossa linha de pensamento, a nossa tomada de decisões, né? Então, eu tenho percebido com o tempo amadurecendo e buscando realmente um autoconhecimento, o quanto a paciência, ela é algo grandioso na vida da gente. Então, hoje eu vejo as pessoas, às vezes, num afobamento, sabe? Vai pegar as coisas dentro do armário, aquela correria, vai fazer alguma coisa na cozinha, aquele desespero, sabe? Sai de casa e nem lembra se fechou a janela ou não. Por quê? Porque não tá naquele estado de presença, não tá prestando atenção no que tá fazendo, tá naquele desespero, aquela mente super agitada, super conturbada, tá dirigindo, é um desespero para chegar até o local, depois na hora de ir embora é um desespero para sair do local, sabe? Tá num curso, é um desespero, a pessoa tá explicando com calma, desenvolvendo uma linha de raciocínio, está no desespero para aquela informação, então isso vai gerando muita angústia e a gente vai se perdendo, porque a gente não consegue ter aquela calma, o discernimento e o estado de presença. Então, nós temos que entender que na vida nós passamos por momentos grandiosos, bons, momentos ruins, e nós temos que ter paciência e sabedoria para superar esses momentos. Isso é importante. É saber que aquilo é um processo, que aquilo não vai durar, que aquilo vai passar, né? Eu já tive momentos com dor aqui, todo mundo já deve ter tido dor de dente, não ficou dor de dente pro resto da vida, não ficou uma dor de ouvido pro resto da vida, são momentos, são coisas passageiras. Então hoje, quando eu passo por uma situação na minha vida difícil, complicada, eu começo a me questionar o porquê que eu tô passando por isso. Eu começo a tentar refletir,
Não criticar, sabe? Ai, que bosta de vida, ai, que merda de vida, me revoltar, né? Às vezes com relação, se revoltar contra Deus, se revoltar contra mestres que você acredita, seres que você acredita, contra a sua vida, sabe? Então a gente tem que evitar, porque isso traz uma frequência baixa, e isso cada vez mais você afunda, cada vez você cai, sabe, no vazio, e você acaba se perdendo. E aí você pode entrar numa depressão. Então a gente tem que procurar o quê? Ver a vida de uma forma positiva, no seguinte sentido: olha, eu tô passando por isso, amanhã será um dia melhor. Amanhã vai ser um dia melhor. Ah, é isso daqui, eu sei, não vai me acontecer, isso aqui vai melhorar, isso daqui vai mudar, vai ter um jeito para essa situação. Eu peço um esclarecimento para isso que eu tô passando. Então você tem que se ligar a você, se ligar a Deus se você acredita, e pedir uma ajuda, pedir um esclarecimento daquela situação, para que tire essa angústia, tire esse medo, tire, sabe, essa procrastinação de você, às vezes, de você começar um projeto e não finalizar. Você começa uma coisa e não termina. Então, eu aprendi que nós temos que ter a humildade para pedir. Tem coisas que nós conseguimos fazer, sim, mas nós temos que pedir. Se você acredita em Deus, pede para Deus. Acredita em Jesus, pede para Jesus. Pede para que seja dado discernimento, seja dada a força necessária para você superar aquele obstáculo, para você superar aquele vício, para você mudar de vida, você ressignificar a sua vida, né? Você concretizar aquilo que você tá almejando, né? Conquistar o teu objetivo, a tua meta. Você tem que fazer por onde? Sim, você tem que fazer por onde, mas você também tem que pedir uma ajuda. Não só agradeça, mas também peça, né? Peça. Então, isso é muito importante. E isso a gente vai desenvolvendo. E eu aprendi, eu vou até falar algo aqui para vocês. Normalmente, quando eu fazia oração, eu fazia na minha mente, sabe? Oração assim, em silêncio, agradecendo, sabe? Só nas mentalizações. E aí teve um dia que eu tava em casa, eu falei, eu vou fazer uma oração em voz alta, né? Assim, eu leio aqui, eu tenho o caderninho de orações em que eu faço em voz alta, mas assim, fazer uma oração para Deus, vamos dizer, rezar em voz alta, tá? Eu me conectando a Deus, sem seguir um livrinho, sem seguir nada, um salmo, sem seguir isso. Gente, eu meio que bloqueei. Eu não sabia como começar. Sabe? Eu não sabia como começar a falar. Eu não sabia se eu agradecia, se eu pedia. Eu não sabia, eu falava assim, Deus, por favor. Eu não sabia. Se eu te falava Deus, se falava Pai, eu não sabia. Porque assim, na minha mente, eu agradeço. Ai, Deus, obrigada, né, por aquilo. Tá, ok. Aí, enfim. Mas em voz alta, você rezar em voz alta, você se ligar, você falar tudo o que você tem para agradecer da vida e você pedir aquilo que você quer. Gente, eu bloqueei. Eu não conseguia fazer isso. E eu sei que tem pessoas que também não fazem isso, né? Por isso que eu tô conversando aqui, a gente tá trocando figurinha. E como isso é libertador. Então, hoje, eu consigo fazer isso. E isso é libertador. Você conseguir em voz alta agradecer. E assim, agradecer realmente, você sentir do seu coração, sabe? Você ter uma gratidão por aquilo que tá acontecendo. Não é agradecer da boca pra fora. Você realmente sentir a gratidão por aquilo. E você pedir e você sentir que Deus vai fazer aquilo na sua vida. Sabe? Que você vai ter uma resposta para aquilo. Que às vezes pode demorar 1, 2 dias. A resposta que você quer, ela vai vir. Só que você tem que acreditar. Entende? Silvanir Silva. Boa tarde, doutora. Boa tarde, meu amigo. Eu tava conversando com meu irmão. E o meu irmão contou pra mim um projeto, né? Que ele quer fazer. E aí ele falou assim, vai dar certo? Ele perguntou. Eu falei, vai dar certo. Vai dar certo. Você tá trabalhando pra isso, você se dedica pra isso, então vai dar certo. Só que assim, não adianta eu falar que vai dar certo e você não sentir dentro de você, na certeza que aquilo vai dar certo.
Sabe, gente, na minha vida, eu passei por situações que eu tive certeza dentro do meu coração que ia dar certo, o que ia acontecer. Por mais que a pessoa falasse pra mim assim, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Não, gente, era assim, sabe quando entra e sai? Entra por um lado e sai pelo outro? Exatamente, porque eu tinha certeza absoluta que ia acontecer. E aconteceu. Entendeu? Então não adianta você perguntar pro outro e o outro falar se você não sentir realmente dentro de você. Não tem como explicar. Tem coisas que a gente não tem como explicar. Você tem que passar por aquilo para você saber, entendeu? Maria das Dores. Boa tarde, amiga. Então você tem que passar por aquilo para você realmente sentir. E hoje, na minha casa, eu já criei esse hábito, né? De rezar em voz alta, de agradecer e de fazer todos os meus pedidos. Para quem eu peço? Para Deus, né? Para Jesus, que eu sei que é o Pai dos milagres, que eu sei que eu posso pedir, né? Que ele sabe do meu coração, ele sabe do meu sentimento, ele sabe do meu pensamento, mas eu quero externar isso em voz alta, né? Então eu vejo o quanto isso é importante. Cada um tem a sua forma, né? Uns, como eu falo, fazem em silêncio, outros fazem em voz alta. E eu comecei a fazer em voz alta, né? Como eu disse pra vocês, eu tinha dificuldade no começo. E agora, graças a Deus, eu não tenho mais essa dificuldade. Então, se alguém falar assim pra mim, Patrícia, começa uma oração em voz alta ou faz uma oração pra nós aqui na mesa, eu vou fechar meus olhos, eu vou me ligar a Deus e eu vou fazer sem nenhuma dificuldade. Eu não vou ficar pensando, sabe? Você vê quando tem pessoas que parece que elas treinam o que elas vão falar, tipo, elas ficam pensando como elas vão rezar, como elas vão se ligar. Não, é algo automático. Porque quando você faz, se torna algo automático, sabe? É igual fazer arroz. Primeira vez você queima, depois tanto você fazer, você pega o jeitão, entendeu? É assim. Uma outra coisa na nossa live de hoje pra falar. Eu vi alguns comentários aqui no Instagram de pessoas falando assim: fulano foi para as Olimpíadas e fulano não ganhou medalha, ou pegou uma bronze, nem para pegar prata, ou nem para pegar ouro. Aí eu tava conversando na academia, né, com algumas amigas. Eu falei assim: vocês perceberam que quem normalmente critica é quem não faz nada? Quem critica o outro, a pessoa não faz nada. Gente, eu treino na academia. Todo mundo sabe disso, já falei em várias lives. Eu sei a dificuldade de você aumentar a carga para fazer um exercício. Então, hoje, quando eu vejo alguém participando de uma Olimpíada, e mesmo que não ganhe ali medalha, ou que ganhe um bronze, eu admiro essa pessoa. Porque o esforço que a pessoa faz, primeiro para ser convidada para participar de uma Olimpíada, não é qualquer um. Segundo, para chegar lá, gente, ganhar uma medalha, assim, é surreal. É surreal. Porque não é só você levantar o peso, por exemplo, na academia. É você ter a disciplina e a constância de você estar com cólica, para quem é mulher, ou no período de ovulação, e você mesmo assim treinar, entendeu? É para você ter brigado com alguém da sua família, ou no seu relacionamento, e você ter ido treinar. É para algo não ter dado certo no seu trabalho durante o dia, ou você ter perdido uma grana e você ir treinar, entendeu? Independentemente se tá sol, se tá chovendo, se tá 10 graus lá fora, é você levantar e treinar. Então, é assim, o treinamento não é só então o peso lá, é você a disciplina, é o comprometimento, é a alimentação dessas pessoas. Então, quem julga é porque não tem a mínima ideia de nada. Do que é um treinamento, do que é um comprometimento, do que é uma disciplina para treinar um exercício, do que é uma dificuldade, uma superação, que é uma alimentação. A pessoa não tem noção nenhuma. Porque não é possível uma pessoa criticar, sabe? Não é possível. O Eduardo... Falta patrocínio para eles, não dá para competir com os europeus. Exatamente, meu amigo, também acho,
né? Falando aqui dos brasileiros. Também acho, muito, inclusive, muito. E assim, depois que eu comecei a treinar, eu comecei a admirar mais essas pessoas. Eu comecei a ter um respeito. Por exemplo, o pessoal que trabalha, é fisiculturista, né? Eu, que tem a hipertrofia, eu não acho muito bonito. Eu, Patrícia, tá? Não tenho esse foco, não tenho isso como meta de vida pra mim. Mas eu admiro os homens e as mulheres que vivem disso. Eu admiro. Porque assim, a disciplina deles, gente, o esforço. Eu vejo, às vezes, quando eu tô fazendo o exercício, eu tenho muita dificuldade, é um treino novo. Eu começo com dificuldade ali pra fazer um exercício. Depois, quando tá pra vencer o treino, às vezes depois de 1 mês, 2 meses, tá pra vencer aquele meu treino, pra fazer um outro treino, eu vejo que ele fica fácil. Aquele peso, aquela carga que eu pegava no começo, no final, ela já tá fácil. Eu já aumentei várias vezes, porque ela ficou leve demais. Então aí eu olho e falo, caramba, gente, como eu consegui, né? É igual a natação. Eu admiro o pessoal que faz natação. Gente, é um fôlego, é uma disciplina, o pessoal que corre, o pessoal que luta, sabe? Hoje, como eu disse, eu não fui treinar, tinha algumas coisas pra limpar na minha casa, cozinhar, e ontem eu tava fazendo defesa pessoal e comecei a sentir pegar meu ombro. Por quê? Porque ontem são 2 aulas que eu faço seguidas e foi bem intensa a aula, bem intensa. É assim, por exemplo, 50 movimentos do lado direito, 50 movimentos do lado esquerdo. Então, assim, é bem intenso o ombro, às vezes joelho, entendeu? E aí começou a pegar. Então, às vezes hoje eu vejo um faixa preta, eu falo, nossa, quanta dor que aquela pessoa não suportou. Né? Quanto esforço, quanta técnica que ela não tem. Então eu olho com um olhar de carinho, olho com um olhar de respeito para aquela pessoa. É isso, de admiração, é respeitar onde ela está. Então eu acho muito complicado a pessoa que não vive nesse mundo, que não sabe como é, ou que nunca fez, ela chegar e criticar o outro, sabe? Eu acho que a gente tem que ter mais um respeito e mais maturidade ali com o outro faz. Né, com o que o outro faz, porque não é fácil, eu fiz aula de teclado um tempo, depois fiz aula de piano um tempo, eu amo instrumento musical, eu preciso voltar, inclusive eu quero voltar a fazer aula de piano, mas requer tempo e é muita dedicação, porque música é matemática e não é tão simples assim. Então quando eu vejo alguém no piano, gente, eu fico parada assim, ó, eu até me emociono. Porque assim, é lindo demais uma pessoa tocar um instrumento. É uma superação, ela lê uma partitura, sabe? Ela entender aquilo, né? E ela fala por meio, né? A música é como se a pessoa tá falando com você por meio da música. Então, assim, é grandioso, eu tenho um respeito muito grande. Eu vejo alguém treinando na academia pesado, pode ser que eu não queira chegar até aquele ponto, mas eu tenho um respeito muito grande. Porque eu sei o que aquela pessoa tá fazendo, o que ela fez para chegar até ali, né? Claro, eu tô falando de pessoas que treinam sem o uso de substâncias ilegais, vamos assim dizer, né? Tô falando pessoas de uma forma correta, uma forma saudável. Então, quanta disciplina, né? E hoje eu admiro muito. Então, eu admiro muito uma pessoa que se dedica a um esporte, eu admiro uma pessoa que faz uma música, eu admiro uma pessoa que tem uma disciplina para acordar cedo, né? Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui levantam todos os dias 5 horas da manhã. Eu admiro essas pessoas. Porque, claro, elas acordam porque elas precisam trabalhar, sim, mas elas têm uma disciplina. Elas estão anos e anos trabalhando naquele horário. Então não é só trabalha porque ela precisa. Não é só isso, gente. Às vezes até final de semana a pessoa acorda cedo. Então, sabe, é uma disciplina para aquilo. Então a gente tem que respeitar essas pessoas, porque é o que eu digo. As pessoas que julgam, normalmente elas não fazem nada. Né? Então, por exemplo, eu sempre tive um pai que trabalhou muito, né? Então, assim, a parte... meu pai me educou? Sim, educou a mim e os meus irmãos, mas a grande parte e a grande responsável pela minha educação e a educação dos meus irmãos foi a minha mãe, né? Mas eu tenho ciência do quê? O meu pai, ele estava trabalhando. Para quê? Para pagar a conta. Pagar boleto, pra gente poder estudar numa escola melhor,
sabe? Pra gente ter uma alimentação melhor, ter um vestuário melhor. Então, minha mãe tava ali lutando dentro de casa, cozinhando, limpando a casa, educando a gente, fazendo lição de casa. Mas meu pai também foi um homem sempre muito presente, sempre trabalhando para trazer o melhor para sua família. Então, às vezes eu vejo o pessoal julgando, porque o marido fica o tempo todo fora, tá trabalhando. Sim, só que ele tá trabalhando para quê? Para trazer dinheiro para dentro de casa e para manter. Às vezes, meu marido trabalha muito, eu estuda muito, sim, para você usufruir daquilo. Ou você acha que ele tá trabalhando só para ele? Ou ele tá estudando só para ele? Né? Ou ela tá também, a mulher, trabalhando só pra ela, estudando só pra ela. Ela limpa a casa só pra ela? Não. Para as pessoas que moram naquela casa, ter um ambiente limpo, né? Um ambiente saudável. Então é isso. A gente tem que parar um pouco de julgar as pessoas. Entende? Cada um, gente, tá fazendo aquilo que pode. Eu quero pensar assim, dentro das suas limitações e do seu alcance. Esse é meu lema de vida. Fazer o melhor que eu puder, dentro do que eu puder, dentro das minhas limitações, dentro do meu alcance. Silvani, doutora, um dia eu quero ver a senhora tocando piano. Acho muito bonito também. Gente, eu vou treinar e vou fazer. Olha, eu vou fazer, hein? Deixa aqui. Eu tenho um piano aqui e até mostro pra vocês. E aí eu vou voltar a fazer as aulas de piano, gente, e vou tocar, porque eu acho lindo. Inclusive, eu tenho o hábito de treinar ouvindo música clássica. Eu amo, porque assim, eu consigo me concentrar melhor nos exercícios. Se eu tô com um outro tipo de música, eu gosto de MPB, gosto às vezes de um rock, depende muito do dia, né, também, eu acho que do meu humor. Mas se eu gostar muito da música, eu começo a cantar, quero começar a cantar, sabe? Aí fico meio que me mexendo, desfoco um pouco do exercício, então eu sou meio limitada para isso. E eu gosto de ouvir a música clássica, né? Enfim, faz muito bem para mim. Elisângela, realmente é divino. É divino, amiga. Então, a gente tem que parar um pouco de julgar, sabe? Tentar ver um pouco o lado bom das pessoas, né? As pessoas, como eu disse já várias vezes, as pessoas estão muito reativas, né? Só vê o lado ruim. Acha que a pessoa fez aquilo pra te prejudicar, a pessoa falou aquilo que é uma indireta pra você. Às vezes não é indireta, às vezes é você que tá achando que é uma indireta, né? Às vezes é você que não tá com sua autoestima legal, que você tem uma baixa autoestima. Às vezes você tá achando que foi compartilhado um vídeo aí nos stories pra te ofender, ou pra mexer com você, ou pra ser uma direta. Às vezes foi, às vezes nem foi. Sabe? Às vezes a pessoa compartilhou porque ela pensa daquele jeito, às vezes ela compartilhou porque ela gosta daquele tipo de assunto. Ela compartilhou às vezes por N motivos, né? E não exclusivamente você sendo um motivo para isso, tá? Então eu acho bem legal isso. A gente tem que começar a parar um pouco de ter esse olhar pro outro, né? De julgar. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui, já mudando de assunto. Gente, eu gosto de acompanhar a geopolítica, tá? E eu acho legal a gente acompanhar a geopolítica. Eu acho muito legal. Eu acho assim que tudo é válido. Você tá na tua casa, às vezes tá limpando alguma coisa, coloca lá um canal de geopolítica, vai aprender, vai estudar. Às vezes outro dia coloca um canal lá, sei lá, um sermão, sabe? Outro dia coloca uma música. Eu acho que a gente tem que ter essas oscilações, um pouquinho de tudo, para se manter, inclusive, atualizado sobre o que está acontecendo. Enfim. E eu tô acompanhando, né, a questão lá de Israel, do Líbano. Eu tenho descendência, Daher é origem libanesa, né? Não sei se eu tenho uns traços meio libaneses, né? Meu nariz, ele era bem libanesa, que eu fiz cirurgia, mas continua ainda grandinho. E o que eu queria dizer pra vocês? Às vezes o pessoal tá aqui no Brasil e tá assistindo o que tá acontecendo, ou às vezes você vai falar com uma pessoa sobre o assunto, a pessoa, eu não quero nem saber, tá lá do outro lado. Gente, não é assim, tá lá do outro lado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Né? Uma crise lá na região do Oriente Médio, uma crise envolvendo o que seja Rússia, Ucrânia, Líbano, faixa de Gaza,
sabe? Hezbollah, Hamas, Israel, Estados Unidos, Venezuela, tá tudo conectado. Não adianta você achar, não é nada, não, tá tudo bem. Não, gente, tá tudo conectado. É a mesma coisa quando aconteceu com o Covid. Ah, tá lá do outro lado, não tem nada a ver com a gente. Lembra o que aconteceu? Estourou. Então a gente tem que ter esse olhar de querer saber o que está acontecendo e se atualizar. Porque às vezes eu tô falando com uma pessoa, a pessoa, esse país, suponhamos, tá? O Brasil é uma bosta, quero ir morar lá na Europa. Gente, vocês viram o que tá acontecendo? A pessoa parece que não tá no mesmo planeta que eu. Sabe? Então assim, Patrícia, eu quero morar na Europa porque eu quero fugir de bala perdida, eu moro no Rio. É uma situação. Agora, eu quero mudar lá na Europa, eu quero morar na Europa porque lá tá mais seguro do que aqui. Não, gente. Não tá mais seguro. Não tá mais seguro. A Elisângela, sim, não existe separação. Exatamente, amiga, não está mais seguro. Então, não é porque há um problema lá do judeu, o problema é dele. Não, o problema não é dele, o problema é seu também. O problema é nosso, o problema é de todo mundo. Sabe? Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Primeiro, a gente tem que se atualizar do que tá acontecendo. Saber que isso pode afetar a gente ou não. Inclusive, eu tava ontem conversando com um vizinho da minha mãe e eles vieram falar do carro, a gente começou a falar sobre carro e eu amo, sou apaixonada por carro. Eu sou apaixonada. Principalmente carros antigos, eu gosto muito, e esse amor que eu tenho por carro é devido ao meu pai. Desde quando eu era criança, eu e meus irmãos, meu pai ia lavar o carro de domingo e de sábado, e ele chamava a gente para ajudar ele a lavar o carro. Então, sabe, passar a buchinha ali, o pano, né, com sabão. Eu adorava pegar a mangueira e jogar. Eu adorava enxaguar. Não gostava de ficar esfregando, não, mas enxaguar eu adorava. E esse amor pro carro é isso. Enfim, aí eu tava conversando com esse vizinho e a vizinha. E aí, o que aconteceu? Patrícia, o que eu falei? Poxa, olha, tem tal carro que eu acho lindo, né? Mas o problema é que o único combustível é gasolina, né? Tem tal carro que só tem, sei lá, diesel. Complicado. Tem o híbrido. Complicado, né? Então, por que eu falo isso? Porque assim, se eu pudesse, Patrícia, eu teria um carro gasolina, um carro diesel, um híbrido, eu teria um de cada tipo. Porque se você pega um valor seu e investe num carro, que o combustível dele é só gasolina, gente, se nós tivermos um problema, né, como que vai ficar? Claro que a gente sabe que no etanol também tem uma parcela de gasolina, a gente sabe disso. Mas assim, você vai colocar todas essas fichas naquilo. É muito complicado. Então, a gente tem que estar preparado para situações, né? A gente tem que tentar se precaver para situações. É assim que funciona. E nesse mundo que a gente está vivendo, mais do que nunca, né? A gente tem que estar preparado, mais do que nunca. Eu sempre disse em algumas lives, saber viver com menos, né? Saber viver para algumas situações, ter resiliência, se preparar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? Você é aquela pessoa que surta se não tiver Coca-Cola para você tomar? Você é aquela pessoa que só sabe andar de carro, que se precisar andar não sei quantos quilômetros a pé você não consegue? Então a gente tem que trabalhar com situações que podem ou não acontecer. E isso a gente cresce, isso a gente aprende, isso faz parte da evolução. Isso é um processo, né? Então é importante ter esse olhar para a geopolítica por conta de tudo que está acontecendo no mundo, mas também é importante a gente ter um olhar de respeito pelas culturas, né? E saber que não é tal nação, não é definida por ser, eles não prestam, fulano presta, fulano não presta. Não, gente. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Não é todos os brasileiros não prestam. Não é todas as brasileiras são vagabundas. Não é todos os brasileiros são vagabundos, são corruptos. Não é assim que funciona. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares do mundo. Então você não adianta generalizar. Porque eu odeio o Líbano. Porque ninguém lá presta. Porque é tudo... Não, gente, não generaliza. Porque eu odeio Israel.
Por mim é aquele estado... Não é assim, gente, Israel. Não é assim. Então você não pode ter esse olhar de ódio, de raiva, né? E aí o que eu recomendo? Faça uma oração. Se você não pode fazer nada, faz uma oração, né? Já tá fazendo muita coisa. Faz uma oração, vai rezar. Você não tá lá para saber efetivamente o que é que está acontecendo, né? Nós não estamos lá efetivamente. Pessoas que nasceram em meio à guerra, elas têm um sentimento, elas têm uma forma de ver a vida diferente de pessoas que nasceram num ambiente que não é um ambiente de guerra. Então nós temos que ter esse olhar, porque às vezes você fala assim, Patrícia, eles odeiam Israel, eles odeiam o Líbano, eles odeiam o Irã. Sim, só que às vezes eles cresceram, eles nasceram num ambiente que eles perderam familiares por conta de tal país. E aquilo é alimentado para dentro deles. Entende? Quando eu falo isso, eu falo pra gente ter esse olhar de compaixão e esse olhar de fraternidade. Em momento algum, eu falo que eu sou a favor de terrorista, porque nada justifica você tirar a vida de alguém. Então não é porque ele nasceu num ambiente hostil que ele tem o direito de praticar um atentado terrorista. Isso eu não sou a favor, tá? Mas nós temos que ter um olhar... Quando alguém chega pra você e fala assim, olha, eu não suporto o país, eu não gosto daquela cultura, não sei o que lá... Você tem que analisar qual que é o contexto daquela pessoa. Não tô falando para você concordar. Não tô falando. Mas você tem que analisar qual que é o contexto daquilo que está sendo passado. A fonte. Quem é a fonte? Entende? Às vezes você vai ler um livro. Isso eu aprendi inclusive com um ex meu. Quem escreveu aquele livro? Qual é o nome do autor do livro? Você já foi ver a biografia dele? Qual que é a fonte? A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque se a gente não tá no local, a gente não tá passando por aquilo, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. As informações chegam para nós de forma peneirada, com o olhar do outro. Mesma coisa você pedir para eu ler um livro aqui, te contar a história, eu vou te contar. Se o José que tá aqui do meu lado, você pedir para ele ler um livro, e ele vai te contar a história, talvez ele interprete de uma outra forma. Então a gente tem que ter cuidado. Ainda mais vivendo no momento que a gente vive de tecnologia, que existem programas que alteram a voz, alteram a imagem, porque existe isso sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. O Silvanir, doutor, eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada apagada. O inseto só ataca a lâmpada acesa porque seu brilho, quem deu foi Deus, não é um ser humano que pode apagar. Exatamente, meu amigo. Doutor, eu primeiro tenho que tirar o cisco do meu olho para depois tirar o cisco do outro. Exatamente, Silvani, que a gente tá falando sobre julgamento, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como, gente, o meio, ele impacta na formação. Tava falando com uma amiga minha ontem. A criança, inclusive eu até publiquei um Reels, eu vou ver se eu publico algumas coisas aqui nos stories que eu tava assistindo, para vocês poderem ver. Eu fiz lá no meu pessoal. O que acontece? A criança, ela nasceu, o bebê nasceu, ok. Ela não tem noção nenhuma, tá? Ela não tem noção nenhuma do que é o certo e do que é o errado. Vamos assim considerar que a mente, o cérebro veio apagado, tá? Então, se ela vê o pai agredindo uma mulher, ela vai crescer, conforme ela vai crescendo, aquele menino, qual que é a imagem que ele vai ter de mulher? Se ele vê um pai xingando, mulher é tudo vagabunda, mulher não presta, mulher não sei o que lá, como que aquela criança vai crescer? Me diga, pode ser que ela cresça sem nenhum problema com o sexo feminino? Pode, existem exceções para tudo na vida, né? Mas pode ser que aquilo esteja dentro dela, bem no inconsciente, e às vezes quando ela começa a entrar num relacionamento, aquilo seja um gatilho, vem à tona, num relacionamento, sabe?
com sexo oposto. Então, a mesma coisa, a mulher, às vezes a mãe, às vezes divorciou e fala na frente dos filhos, né, das crianças, olha, nem o homem presta, olha teu pai, olha isso aqui. Então, o que que aquelas crianças, olha como o meio, né, ele influencia. Por isso que eu falo, a educação é a base de tudo. Você imagina, você tá numa casa com crianças de 2, de 1 ano e você fica falando assim, tal país, ninguém lá presta. Esse país tem que sair do mapa. Nós temos que jogar bomba nesse país. Nós temos que atacar. Nós temos que colocar míssil, drone. Nós temos que invadir esse país. Se você vê alguém, você nem fale com uma pessoa dessa nacionalidade. Essa pessoa tem que ser morta. Você imagina uma criança crescer num ambiente desse ouvindo isso. Você acha que ela, como adulto, qual que é o sentimento dela? Então, às vezes, você tá vendo um adulto com um fuzil matando a sangue frio e você não tá entendendo por quê. Qual que é o contexto? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar cuidado, gente. Muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. E principalmente com o que nós falamos na frente de crianças. Crianças. Sabe? O meu sobrinho perguntou pra mim, titia, por que você não come carne? Eu não como carne. Gente, eu falei pra ele o quê? Eu falei, meu amor, a titia não come carne? Porque a titia às vezes não gosta de carne, nunca gostou muito de carne, entendeu? É igual você, às vezes eu vejo que você não gosta muito de tomate na pizza. Você não pede pra tirar? Ele falou, peça. Eu falei, você gosta? Ele falou, não. Eu falei, então, a titia não gosta. Eu não vou explicar pra ele o porquê que eu não como carne, sabe? Entrar em certos assuntos. Por quê? Pra não deixar ele parcial. Porque ele tem o direito de experienciar. Sabe? Eu respeito muito a individualidade do outro. Então, eu não como carne, a pessoa tá do meu lado, tá comendo, eu vou respeitar. Eu tenho que respeitar, é o direito dela, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, você vai falar pra uma criança, pô, você tá comendo carne, você não pode comer por conta disso. Poxa, ela tá em fase de desenvolvimento. Às vezes, ela tá numa escola, ela vê um amiguinho comendo carne no prato, o que que ela vai ter que pensar? Nossa, meu pai falou aquilo, meu tio falou aquilo, meu avô falou aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E principalmente com os nossos atos, as nossas atitudes. Sabe? Eu acho que quem é pai e mãe tem uma responsabilidade fora do normal. Né? Quem cria uma criança, né? E às vezes pode ser que não seja o pai, a mãe, seja um avô, uma avó, um tio, uma tia. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Se você tá bebendo uma bebida alcoólica na frente, se você tá fazendo uso de droga, de cigarro, gente, tem que tomar cuidado, sabe? Porque pode ser que a pessoa, ela vá crescer e ela não vá por aquele caminho. Mas é uma exceção da exceção, sabe? Então, fique atento com o que você fale. Fique atento. Eu me observo muito o que eu tô dizendo, o que eu tô falando, sabe? Às vezes eu vejo alguém falando algo na frente de uma criança, claro, da família, eu falo, ó, não fala isso. Toma cuidado. Eu dou um toque, ó. Toma cuidado, né? Porque você tá, às vezes, uma conversa de adulto na mesa, a criança tá brincando, tá assim, ó. De repente, do nada, para e vira assim pra você e olha. Sabe? Eles estão ligados. Gente, vocês aqui também, todo mundo aqui foi criança, né? Então, quantas vezes meus pais estavam conversando e eu lembro de eu parar pra prestar atenção. Só que se você perguntar pra mim o que eles estavam conversando, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar. Eu não lembro conscientemente. Conscientemente. Mas talvez no meu inconsciente eu tenha muitas coisas, né? Coisas que inclusive se traduzem em crenças às vezes limitantes, coisas que acionam gatilhos. Então, porque ficou gravado, sabe? Ficou gravado no cérebro. Eu penso assim como um computador. Eu tô no computador sentada, eu tô ali no Word trabalhando num processo. Suponhamos que eu estou fazendo uma peça processual, né? Uma petição lá para mandar para o juiz.
Então eu estou lá digitando. Eu estou vendo aquela petição, estou digitando. Só que tem vários arquivos no computador. Eu não tô vendo eles ao mesmo tempo, mas eles estão lá. Entende? Então, às vezes eu tô falando aqui com você, mas tem várias coisas aqui no meu cérebro que estão guardadas no meu inconsciente. Coisas que eu vi, que eu não estou trazendo aqui à tona, ou estou trazendo, eu não sei. Ou talvez eu vá trazer num relacionamento, ou vá acionar um gatilho dependendo de uma situação. Entende? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Gente, vou finalizando a live de hoje. Lembrando que todo domingo tem live aqui. Pedindo para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube, gente. Tem todos os vídeos completos, tá? Dos cortes aqui do Instagram. Tem vários vídeos no canal do YouTube. Então se inscreve, coloca lá, Patrícia Dyer, tá? E aí você consegue se inscrever, ver o meu canal, acompanhar o meu trabalho, tá bom? Então vamos finalizando, desejando para você, para sua família, um início de semana abençoado, tá? Que Deus te dê toda a orientação necessária, que toda angústia, todo medo, todo sentimento de baixa autoestima, né, de falta de coragem, seja vencido por você, seja eliminado por você e não faça mais parte da sua vida. Que você possa ressignificar os seus sentimentos, os seus pensamentos, que você tenha uma postura melhor como um ser humano, que você possa ter pensamentos positivos, sentimentos positivos, que você possa trabalhar mais a paciência na sua vida, ter mais o estado de presença, se conectar mais, respeitar mais o próximo, julgar menos as pessoas e ser um ser humano melhor, que contribua para a sociedade, que possa fazer por essa sociedade, não só por você, tá? Mas também pelas pessoas, tá bom, gente? Então, um super beijo, muito obrigada para quem participou, para quem vai assistir depois. E domingo que vem temos mais live, tá bom? O Eduardo, para você também, uma ótima semana com Deus. Amém, Eduardo. Um beijo para você. Obrigada, gente. Beijo.